E se o maior sinal do fim não fosse guerras ou desastres, mas o comportamento das pessoas? Jesus fez um alerta que muitos ignoram, e ele está se cumprindo diante dos nossos olhos. Antes de falar sobre o fim do mundo, Jesus falou sobre engano. Isso porque o maior perigo dos últimos dias não seria externo, mas espiritual. Vivemos a era da informação, mas nunca houve tanta confusão espiritual, nunca se falou tanto sobre Deus, e nunca se obedeceu tão pouco. Jesus advertiu: cuidado para que ninguém vos engane. Essa foi a primeira resposta dele quando perguntaram sobre o fim dos tempos. Isso significa que o engano seria tão sutil que muitos acreditariam estar no caminho certo, enquanto estariam se afastando da verdade. Não é o mundo que está ficando estranho. É a fé que está sendo diluída, adaptada e moldada para agradar pessoas, não a Deus. O amor de muitos esfriaria, disse Jesus. Não porque o pecado acabaria, mas porque se tornaria comum, aceitável e normal. Quando o pecado deixa de chocar, o coração já começou a endurecer. E esse é um sinal silencioso do fim dos tempos. O problema não é o caos lá fora, é a indiferença aqui dentro, dentro das igrejas, dos lares e dos corações. Por isso este vídeo não é sobre medo, mas sobre discernimento. Quem entende os sinais, se prepara. Quem ignora, é surpreendido. O apóstolo Paulo descreveu os últimos dias com uma precisão assustadora. Ele não falou apenas de crises globais, mas de uma mudança profunda no coração das pessoas. Em 2 Timóteo 3:1, Paulo começa dizendo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra difíceis também pode ser traduzida como perigosos. Esses tempos seriam perigosos não por falta de fé, mas por uma fé distorcida, uma espiritualidade sem compromisso e sem transformação. Esses tempos seriam perigosos não por falta de fé, mas por uma fé distorcida, uma espiritualidade sem compromisso e sem transformação. O orgulho substituiria a humildade. A aparência de piedade substituiria a verdadeira devoção. Mesmo falando de Deus, muitos viveriam como se ele não tivesse autoridade alguma sobre suas decisões. Paulo alerta que essas pessoas teriam aparência de piedade, mas negariam o poder dela. Não negariam com palavras, mas com o estilo de vida. O poder da fé não é apenas emocionar, mas transformar. Quando não há mudança, algo está errado. Esse é um dos sinais mais ignorados do fim dos tempos. Igrejas cheias, mas corações vazios de arrependimento. Paulo conclui com um alerta direto: destes afasta-te. Discernimento também é saber quando se afastar do engano. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o fim dos tempos, ele não começou falando de guerras ou catástrofes. Ele começou falando de engano espiritual. Jesus disse: vede que ninguém vos engane. Essa advertência mostra que o engano seria tão convincente que muitos seriam afetados sem perceber. Falsos cristos não surgiriam apenas como figuras públicas, mas como ideias, doutrinas e discursos que distorcem a verdade. Nem todo engano vem de fora da igreja. Muitos nascem dentro, disfarçados de boa intenção e linguagem religiosa. Jesus alertou que muitos seriam enganados, não poucos, não alguns, mas muitos. O engano não se apresenta como mentira explícita, mas como uma verdade incompleta. Quando a cruz é removida da mensagem, o evangelho se torna confortável e perigoso. Jesus falou que o amor de muitos esfriaria por causa da multiplicação da iniquidade. Não seria falta de religião, mas excesso de pecado normalizado. O esfriamento espiritual não acontece de um dia para o outro. Ele começa quando se deixa de vigiar. Por isso Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar se torna essencial quando o engano se torna comum. Nos últimos dias, o maior perigo não é a perseguição direta, mas a adaptação silenciosa do evangelho aos valores do mundo. Quando a mensagem começa a ser moldada para não ofender, ela deixa de confrontar e perde seu poder transformador. A Bíblia nunca prometeu conforto acima da verdade. Ela prometeu salvação mesmo quando a verdade dói. O problema não é contextualizar a linguagem, mas relativizar os princípios. Quando isso acontece, o evangelho deixa de ser evangelho. A cruz sempre foi um escândalo. Quando ela deixa de escandalizar,
algo foi removido da mensagem. Muitos querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Aceitam o perdão, mas rejeitam a obediência. Esse tipo de fé não exige arrependimento, apenas concordância intelectual. Mas o verdadeiro evangelho exige mudança de mente, de direção e de vida. Quando o pecado é tratado como detalhe, a santidade se torna opcional. E onde a santidade é opcional, a apostasia já começou, mesmo que ainda exista a aparência de fé. Jesus nunca escondeu o custo do discipulado. Ele deixou claro que segui-lo exigiria renúncia, não apenas emoção momentânea. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, disse Jesus. Essa frase confronta diretamente a fé confortável dos últimos dias. Negar a si mesmo não é perder identidade, mas abandonar tudo aquilo que nos afasta de Deus. O problema é que muitos querem os benefícios do reino sem aceitar o caminho do reino. A cruz não é um acessório da fé, ela é o centro do evangelho. Seguir Jesus envolve escolhas difíceis, perdas e muitas vezes oposição. Quando o evangelho promete apenas vitória terrena, algo está errado. A Bíblia ensina que a verdadeira vitória começa no coração transformado. A fé que não muda atitudes não é fé salvadora, é apenas religião. Nos últimos dias, poucos estarão dispostos a pagar esse preço. E isso confirma o alerta profético das Escrituras. Em meio a tantas vozes, discursos e interpretações, o discernimento espiritual se torna essencial. A Bíblia afirma que nem todo espírito procede de Deus. Por isso, somos chamados a provar os espíritos. Discernimento não é desconfiança exagerada, mas fidelidade à palavra. A fé verdadeira sempre aponta para Cristo e para a obediência aos seus ensinamentos. Quando a mensagem exalta mais o homem do que Deus, ela já perdeu o foco. O Espírito Santo nunca contradiz a Escritura. Se há contradição, não é o Espírito que está guiando. A verdade bíblica produz arrependimento, humildade e transformação. Se uma mensagem apenas conforta, mas nunca confronta, ela está incompleta. O discernimento cresce quando há intimidade com a palavra e vida de oração. Nos últimos dias, discernir será tão importante quanto crer, porque muitos crerão no que é falso. Jesus disse que por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Esse esfriamento não acontece de forma repentina. Ele é resultado de pequenas concessões feitas ao longo do tempo. Quando o pecado deixa de causar dor no coração, o amor por Deus já começou a esfriar. O amor verdadeiro não ignora a verdade. Ele se alegra com a justiça e não com a injustiça. Muitos confundem amor com aceitação irrestrita, mas a Bíblia apresenta um amor que também corrige. Deus corrige porque ama, e quem ama a Deus aceita sua correção. O esfriamento espiritual gera indiferença, não necessariamente rebeldia. As pessoas continuam frequentando ambientes religiosos, mas já não têm paixão pela verdade. O coração se acostuma com o pecado quando a vigilância é abandonada. Por isso Jesus alertou: quem perseverar até o fim será salvo, não quem apenas começou bem. Mesmo em meio ao esfriamento espiritual, a Bíblia afirma que Deus sempre preserva um remanescente fiel. Esse remanescente não é definido por números, mas por fidelidade à verdade. São pessoas que permanecem firmes, mesmo quando seguir a Cristo se torna impopular. O remanescente não se adapta ao mundo para ser aceito. Ele permanece fiel para agradar a Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus sempre trabalhou através de poucos comprometidos. Nos últimos dias não será diferente. A maioria pode se afastar, mas alguns permanecerão firmes. Esses não negociam princípios, não diluem a palavra e não abandonam a santidade. Eles entendem que fidelidade vale mais do que aplausos. O remanescente não é perfeito, mas é arrependido, vigilante e dependente de Deus. Em tempos de apostasia, permanecer fiel se torna um testemunho poderoso diante do mundo. A Bíblia nunca apresentou os últimos dias apenas como um tempo de crise, mas também como um tempo de esperança para os fiéis. Enquanto muitos se afastam da fé, aqueles que permanecem firmes encontram força na promessa da volta de Cristo. A esperança cristã não está em um mundo melhor, mas em um Salvador que voltará. Jesus prometeu preparar um lugar para aqueles que permanecem fiéis até o fim. Essa promessa sustenta os que não negociam a verdade, mesmo quando são rejeitados.
Perseverar não é fácil, mas é necessário em tempos de apostasia. A perseverança nasce da confiança em Deus, não das circunstâncias. Quando tudo parece desmoronar, a esperança bíblica permanece inabalável. A fidelidade hoje ecoa na eternidade. Quem permanece firme não apenas aguarda o fim, mas vive preparado para ele. Chega um momento em que ouvir não é mais suficiente. Os últimos dias exigem decisão. Não é possível permanecer neutro quando a verdade está sendo abandonada. Jesus deixou claro que seguir a ele exige posicionamento, não apenas identificação religiosa. Nos tempos finais, permanecer em cima do muro será uma escolha perigosa. A fé verdadeira se revela quando obedecer custa algo. Deus não está procurando multidões impressionadas, mas corações rendidos. Este é o tempo de alinhar a vida com a palavra antes que seja tarde. A apostasia cresce, mas a oportunidade de arrependimento ainda existe. Enquanto há fôlego, a chance de voltar ao centro da vontade de Deus. A pergunta não é se os sinais são reais. A pergunta é: você está preparado? Jesus contou parábolas para explicar como muitos estariam espiritualmente nos últimos dias. Alertas ignorados e vigilância abandonada. A parábola das 10 virgens revela que todas dormiram, mas apenas algumas estavam preparadas quando o noivo chegou. O problema não foi dormir, mas dormir sem reserva de azeite. Isso fala de uma fé sem profundidade espiritual. Muitos mantêm aparência religiosa, mas não cultivam intimidade com Deus. Quando a vigilância é substituída pela rotina, o coração se acomoda. Vigiar é viver atento, sensível à voz de Deus e fiel à sua palavra. Jesus advertiu que sua volta seria como a de um ladrão à noite, inesperada para quem não vigia. O sono espiritual não começa com pecado escancarado, mas com negligência. Negligenciar oração, palavra e comunhão enfraquece a fé silenciosamente. Nos últimos dias não vencerá quem começa animado, mas quem permanece vigilante até o fim. Jesus alertou que nos últimos dias surgiriam falsos profetas com aparência convincente e discursos persuasivos. Esses falsos mestres não negariam Deus abertamente. Eles distorceriam a verdade aos poucos. O perigo não está apenas na mentira explícita, mas na verdade misturada com erro. Muitos sinais e palavras impressionam, mas não produzem arrependimento. Jesus disse que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Isso revela o nível de sutileza do engano nos últimos dias. Quando experiências são colocadas acima da Escritura, o engano encontra espaço. A palavra deve julgar as experiências, não o contrário. Discernir se torna vital quando o engano se veste de espiritualidade. Nos últimos dias, permanecer firme na verdade exigirá mais do que emoção. Exigirá compromisso com a palavra. A Bíblia deixa claro que os últimos dias não terminam apenas com sinais, mas com prestação de contas. Deus é amor, mas também é justo. Ignorar essa verdade é criar um Deus à própria imagem. O juízo bíblico não é injustiça, é consequência das escolhas humanas. Cada pessoa será responsável pela luz que recebeu. Não será possível dizer que não houve aviso. A palavra foi pregada, os sinais foram mostrados e o tempo foi concedido. Deus não tem prazer no juízo, mas oferece arrependimento antes dele. Rejeitar a verdade não anula suas consequências. Nos últimos dias, muitos zombarão do juízo, assim como nos dias de Noé. Mas quando o tempo da graça se encerra, resta apenas a justiça de Deus. Mesmo diante do juízo, a Bíblia revela um Deus paciente, que oferece graça até o último momento. O arrependimento é o convite mais repetido nas Escrituras, especialmente quando o fim se aproxima. Arrepender-se não é sentir culpa, mas mudar de direção. Deus não chama o homem para condená-lo, mas para salvá-lo. A graça não é licença para pecar, é poder para viver em santidade. Nos últimos dias, muitos confundirão graça com permissividade. Mas a verdadeira graça produz temor, não indiferença. Enquanto há tempo, Deus chama ao conserto, à reconciliação e à fidelidade. Ignorar o chamado da graça hoje é endurecer o coração para amanhã. O maior milagre dos últimos dias não será um sinal no céu, mas um coração verdadeiramente arrependido. Os últimos dias não foram revelados para gerar medo, mas para despertar consciência e preparo espiritual. Deus sempre avisou antes de agir, porque sua intenção é salvar, não surpreender.
A história mostra que quem levou os alertas a sério foi preservado. Hoje o mesmo convite ecoa: vigiar, permanecer e não negociar a verdade. O mundo pode mudar, os sistemas podem cair, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis, mas de convicção profunda. Seguir a Cristo nos últimos dias exigirá coragem, fidelidade e perseverança. Mas a promessa é maior do que o desafio. Jesus voltará para buscar os seus. Quem permanece fiel até o fim não será esquecido. Se esta mensagem falou com você, decida hoje permanecer firme na verdade. Comente "Eu permaneço" e compartilhe este vídeo.